Boa Olá, noite, boa doutora noite. Catarina. Tudo bom, doutora Patrícia? Tudo bem? Satisfação recebê-la aqui no time da Weekend. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu Espero que que seja agradeço. uma Eu noite que, bem produtiva para todos nós. eu que agradeço, Patrícia, que a Weekend é um projeto seu, assim, muito endossado, um projeto muito bom, assim, para o desenvolvimento, né, das pessoas, para as pessoas conseguirem aprender a prescrever. Então, é como vocês colocam, né, é uma academia, né, é uma universidade, né, vamos dizer assim, que promove É, conhecimento e capacitação para os médicos, né, que têm interesse. Mas muito bacana, eu agradeço o convite, assisti a live da doutora Tânia, foi muito boa. E espero que a nossa também seja muito bacana, que a gente possa tirar as dúvidas, né, do pessoal que está aí entrando, colegas médicos, tem pacientes também. A gente está aqui para ajudar. vai ser massa. Pessoal, gostaria de apresentar a vocês a doutora Catarina Couras, uma colega neurocirurgiã, especialista em dor e neurocirurgia funcional pela Universidade de São Paulo, a USP São Paulo. A doutora Catarina também faz parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, gente, do Hospital Oswaldo Cruz. E atualmente é chefe do grupo da dor do Hospital Lefort Morumbi e do Hospital Sino Brasileiro da Regidor. E é uma alegria muito grande aí cruzar pelo teu caminho, Catarina, porque a gente é algo contemporânea, né? Em termos de formação e de especialidade, e acabamos seguindo no mesmo nicho de atuação aí, que é a dor crônica. E eu queria que você contasse para o nosso público, Catarina, o que te despertou nesse nicho de atuação, que é a dor. A gente sabe que é um nicho muito particular, se diferencia muito, né, das outras sub-áreas da neurocirurgia e realmente demanda da gente assim algumas nuances, né, algumas particularidades. E conta pra gente como é que você entrou aí nesse nicho de atuação. Então, Patrícia, durante a residência de neurocirurgia, eu sempre me deparava com situações em que a gente não conseguia dar seguimento àquele tratamento da dor do paciente. Então, eu acredito que você também, a gente fica diante de muitos pacientes com dor lombar, né? Pacientes com fibromialgia, pacientes com sequela por neuralgia pós-herpética, a própria cefaleia, e a gente fica ali perdido sem saber o que é que eu faço, né? A própria neurocirurgia em si, ela não dá essa resposta para a gente. Então, buscando isso, buscando tratar o meu paciente da melhor forma, eu comecei a estudar essa área e, no fim das contas, quando eu acabei a neurocirurgia, eu disse, eu quero me capacitar um pouco mais sobre isso, né? E aí eu fiz a residência de dor do HC, né? Eu fiz a residência de dor do HC da USP, e lá, assim, eu acredito que abriu minha cabeça 360 graus, assim. Então, eu fiquei diante de situações de pacientes que eu acredito que alguns que eu vi lá eu nunca vi no consultório, mas eu fico diante de tantas situações diferentes que a gente consegue buscar artifícios dos mais variados possíveis para tentar ajudar o paciente, né? E aí, nesse caminho também, estudando as diversas terapias para dor, eu ainda tinha pacientes que ainda faltava algo mais. E aí, foi nesse sentido que eu comecei a estudar a medicina canábica e atuar também nesse aspecto, né? Hoje, Patrícia, eu trabalho mais com a medicina canábica para pacientes com dor, né? Alguns colegas acabam trabalhando com outras patologias, né? A Tânia falou da longevidade, alguns pacientes, alguns colegas trabalham com doenças neurológicas, Alzheimer, epilepsia, mas eu me dediquei mais ao uso da medicina canábica para me ajudar no tratamento da dor. E você, Patrícia, Massa. me conta aí um pouquinho aí sua história. Uma história bem parecida também, Catarina, porque durante a nossa formação a gente aprende poucos recursos para ajudar esses pacientes com dor crônica, né? A dor crônica é muito complexa, né? Acomete o paciente em diversas frentes. O paciente com dor não tem só dor, né? Ele dorme mal, ele tem transtorno do humor com frequência, tem transtornos alimentares com frequência. Então, são pacientes complexos de administrar, né? E a verdade é que nem sempre o procedimento cirúrgico é a melhor opção para esses pacientes, né? Ou resgatar eles com mais um procedimento cirúrgico também não parece ser a melhor opção para muitos, né?
Então, eu estava cansada de ficar patinando nas mesmas opções e não ter resultado com os pacientes, né? Principalmente os pacientes com problemas crônicos de coluna vertebral, né? As doenças degenerativas de coluna, né? Não estava satisfeita com os resultados que eu estava obtendo e ficar trocando derivado opioide, antidepressivo, anticonvulsivantes para dor neuropática, ansiolíticos, e eu queria novas alternativas. E foi assim que a cannabis medicinal apareceu na minha vida profissional, e sou muito grata porque consegui ajudar muitos pacientes que antes eu não encontrava mais alternativa. E essa foi, acho que uma das melhores descobertas assim, em relação a cannabis medicinal, sabe, Catarina? Que são medicamentos de moléculas múltiplas, né? E a gente consegue ajudar o paciente em diferentes frentes. A planta da cannabis, gente, tem mais de 500 moléculas químicas lá, e com diferentes perfis de propriedades terapêuticas. Então, é por isso que é tão comum a gente escutar que a gente prescreve esses medicamentos para os pacientes com dor crônica e dor crônica complexa, refratária, onde já foram tentadas várias alternativas terapêuticas, e os pacientes referem que melhoram não só na interpretação do estímulo doloroso, que não parece ser mais tão desagradável, na intensidade das crises de dor, mas também dormem melhor, se alimentam melhor, estão menos ansiosos, menos depressivos, e a gente consegue fazer uma redução da prescrição desses pacientes, né? E isso já está sendo mostrado, demonstrado em estudos, sabe, Catarina? A gente tem muitas publicações que mostram esse potencial de redução prescritiva dos derivados canabinoides nesse contexto da dor crônica. Então, Patrícia, a gente vê que a cannabis ganhou um espaço muito grande com a crise do opioide, desculpa, veio vamos dizer assim, veio de, né? A gente está aqui, está vivenciando isso também, e eu acho que o ano de 2020 foi o ano assim que a gente viu a coisa ganhar dimensões assim gigantescas, né? E muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos. A gente está com 2 linhas de projeto, uma para dor lombar, junto com o grupo da Biocase, o Dr. Romeu Fadur, o Dr. Fernão, e a gente está fazendo um trabalho também para cefaleia refratária. Então, muitos trabalhos vão estar surgindo aí. Acho que o ano que vem a gente vai ter muita informação científica, mas o que a gente já tem hoje já embasa a gente para o uso com segurança, principalmente para a dor, né, Patrícia? Então, colega médico que está aí, que está ouvindo a live, o tratamento é bastante seguro, tem muito embasamento científico, e assim, não é uma coisa misteriosa para você que está pensando em atuar nessa área, entendeu? Existem muitos cursos que podem projetar, ensinar você, tirar suas dúvidas, e vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. No tratamento da dor, né, Patrícia, os pacientes, eles falam, a gente comenta muito com o paciente que muitas vezes o tratamento com canabinoides, ele não vai zerar a sua dor, e nem vai fazer com que o paciente pare de utilizar, às vezes, as outras medicações alopáticas. Muitas vezes a gente trabalha em associação, e depois até, quando a gente vai manejando esse tratamento, a gente consegue muitas vezes até tirar, né, as outras medicações. Mas o foco o paciente está com aquele nível de dor, a gente acrescenta a medicação para poder diminuir o VAS, né, a nota de dor que o paciente dá para a gente nas consultas. Então, e a questão da dor, né, como a questão da dor envolve várias vias, né, vários circuitos, então a cannabis, ela vai atuar em diversas frentes dessa, e isso vai fazer com que melhore a qualidade de vida do paciente. Aquilo que a gente até conversou uma vez, né, tem alguns pacientes que falam assim, Patrícia, a minha dor, doutora, ela não zerou, mas a minha percepção sobre a dor mudou. E isso é o mais importante, né? Porque se sua percepção, se o seu enfrentamento da dor mudou, isso quer dizer que você vai ficar com um nível de dor tolerável, vai conseguir viver a sua vida, fazer suas atividades, isso não vai te atrapalhar. Então, é um artifício a mais na terapêutica que, com certeza, acredito que em 2 anos vai ser uma difusão de conhecimento sobre isso, e
acredito que as universidades já vão estar estudando, né, isso, e mais pessoas que serão prescritores. E tem uma pessoa perguntando aqui, como faz para poder se capacitar para estudar? Me fala um pouquinho aí do projeto da UICAM, Patrícia, que eu acho Ah, que é legal para o legal. pessoal. Bacana. O projeto da Wiccan nasceu dessa dor que eu percebi de que tá muito complexo, complicado os colegas médicos se empoderarem desse conhecimento e começarem a prescrever os medicamentos à base de cannabis com segurança e eficácia. Quando comecei, eu tive muita dificuldade para estruturar esse conhecimento, porque as informações parecem soltas na internet, as informações estão enviesadas, né, de padrão assim pouco técnico, né, um padrão que a gente está acostumado a estudar e eu precisava trazer metodologia, trazer ciência para essa comunicação, para que outros colegas também se sentissem à vontade de prescrever. Eu tive esse start, Catarina, quando cresceu tanto as pessoas me procurando aqui para prescrever produtos à base de cannabis, que eu estava atendendo pessoas que não tinham dor crônica e não tinham transtorno neurológico, como pessoas portadoras de doença de Crohn, por exemplo. Assim, gente, não está certo isso. O colega que é gastro, o colega que... eu estava atendendo paciente com câncer de pulmão. Olha, o colega que é onco, esses colegas precisam se empoderar desse conhecimento e precisam prescrever para os seus pacientes, né? Então, eu fiz uma verdadeira imersão nesse conhecimento, fiz vários cursos dentro e fora do país e percebi que em todos eles faltava metodologia, organização e a comunicação que o médico precisa para aprender esse conhecimento com segurança e assertividade. E a Weekend nasceu desse projeto, é um projeto que já nasceu internacional, porque eu vi que precisava fazer esse networking com colegas de outros países que já tinham muito mais experiência que nós aqui no Brasil. Para você ter ideia, tem colegas que já prescrevem cannabis medicinal há 20 anos no time da Weekend. Então, isso traz muita robustez aí para a mensagem que a gente quer passar para os colegas médicos de que são medicamentos de perfil seguro. Isso tem explicação bioquímica, fisiológica, para sustentar isso que a gente está falando, gente. E são medicamentos que têm trazido, de fato, qualidade de vida para os pacientes, principalmente na situação de refratariedade, onde a gente já tentou diversas terapêuticas e não teve sucesso. E especificamente na questão da dor crônica, Catarina, o que eu acho incrível é a gente comentar aqui para os nossos colegas que os derivados canabinoides eles são capazes de atuar em todas as áreas do sistema nervoso central e periférico que produz, transmite e interpreta um sinal doloroso. Então, lá na periferia, nos nervos periféricos, a ativação de receptores endocannabinoides é capaz de inibir a liberação de proteínas, de citocinas pró-inflamatórias e é capaz de inibir o estímulo nociceptivo mais acima do cono dorsal da medula espinhal, no gânglio dorsal da medula espinhal, ativação de receptores endocannabinoides, CB1 e CB2, eles ajudam a modular a informação do estímulo nociceptivo. Mais acima, supraespinhal, no córtex sensitivo motor, na amígdala, a gente tem muito receptor endocannabinoide do tipo CB1, que quando ativados, eles alteram a interpretação do estímulo doloroso, especialmente quando associado a sensações desagradáveis, né? A dor. E ao nível do tronco cerebral, os receptores endocannabinoides, eles também ativam as vias inibitórias descendentes da dor. Então, a distribuição dos receptores endocannabinoides no nosso sistema nervoso e a atuação dos derivados canabinoides nesses receptores explica por que os pacientes com dor, de fato, apresentam bons resultados quando usam esses medicamentos. E a gente tem receptor do corpo inteiro, na verdade, né, Patrícia? Não é só no sistema nervoso, né, Catarina? Exatamente. Então, a gente vai ver que a medicação, né, como o professor Manuel fala, onde houver receptor e houver uma substância, a gente vai ter ação, né, disso daí. E uma pessoa comentou uma coisa aqui nas perguntas, e eu acho que é legal falar, que ele falou assim que tem uma dor crônica e faz uso da maconha, né?
Então, é interessante a gente comentar que as medicações, vamos dizer assim, né? No Brasil a legislação ainda não, a gente não pode chamar de medicação, a gente chama produto ainda, né? Então a gente está em fases de, daqui uns tempos, a gente conseguir chamar de medicação. Então os produtos, como eles são feitos, né? Como eles seguem todo o rigor, né, que a Anvisa exige, de porcentagens, de quanto que tem de cada substância dessa, de cada fitocannabinoide, quanto que tem ali naquele frasco que você recebe na sua casa, é completamente diferente do uso recreacional, né? Então, vai modificar tudo isso. Então, e essas porcentagens que a gente precisa, vamos dizer assim, porque também tem um público leigo aqui ouvindo, isso é importante para a gente poder tratar a sua dor, entende? Então, o uso recreacional, né, ou o uso da maconha convencional, maconha fumada, e ele fala aí no comentário que ele não alcançou a terapêutica para dor, mas é porque é totalmente diferente, né? Então precisa que você procure um médico que seja prescritor e que faça todo o tratamento para você. Veja qual vai ser o produto que ele vai utilizar, se é um produto com THC, com CBD, entendeu? Então, assim, não é dessa forma que a gente faz o tratamento. Você quer falar alguma coisa? Bem importante essa pontuação, Catarina. É de fundamental importância que tanto o público, né, os pacientes, quanto os colegas médicos diferenciem esse contexto de uso recreacional da cannabis do contexto de uso medicinal. São duas coisas completamente distintas. Tá? O uso da cannabis para fins recreativos, a gente até pode estar associado a uma sensação de bem-estar, né? Para algumas pessoas pode ter um efeito ansiolítico, até algum efeito positivo na questão de dor, mas carece de assertividade, de segurança, de ciência, de metodologia. A gente não consegue prescrever nesse contexto. Mesmo porque, gente, o fumo é agressivo para as vias aéreas, né? Libera subprodutos tóxicos e não é a melhor via de administração de canabinoides. A melhor via, a via mais versátil, mais segura, mais eficaz, é a via oral sublingual orofaríngea, tá? E quando a gente prescreve produtos que a gente sabe exatamente o que tem ali dentro, a concentração, tem um teste laboratorial que assegura a segurança desse produto, que está isento de contaminante físico, biológico, que atesta a miligramagem, a potência dos principais canabinoides do produto. Então, é muito importante separar essas duas coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e aqui a gente só está falando de cannabis medicinal, de ciência pura. Até porque, Patrícia, o uso, as outras vias, né? O Brasil ainda não está, a legislação ainda está andando para isso, né? Então, a nossa legislação hoje, né? Ela só libera, de fato, para a via oral, né? Existe, sim, os cremes também, que podem ser usados em algumas situações, como a neuralgia pós-herpética, os pacientes se beneficiam muito dos cremes, mas a via inalatória não é uma via que nós normalmente praticamos, né? Então, a via oral, sublingual, é o que normalmente a gente prescreve para os pacientes. Você ia falar alguma coisa? Tem várias formas de administrar, né? Os fitocannabinoides. Realmente, tem produtos pela via tópica, tem produtos a via nasal, tem produtos intravaginal para algumas condições ginecológicas, tem produto intrarretal. Tem realmente diversas formas de aportar os canabinoides, né? E pela via vaporizada também, quando se tem acesso a flores que são padronizadas, testadas, normatizadas. Mas de todas essas vias, gente, sem dúvida nenhuma, a via mais segura, com a biodisponibilidade mais versátil para uso medicinal é a via oral sublingual. E a nossa legislação aqui, a Anvisa, só permite a gente utilizar esse perfil de produto. Teve uma pergunta aqui que é super importante, Catarina. Uma pessoa que perguntou se não causa depressão respiratória. Gente, curiosamente, temos pouquíssimos receptores endocannabinoides no tronco cerebral, nas áreas que controlam os movimentos respiratórios e cardiovasculares do tronco cerebral. E esse é o motivo pelo qual overdose por cannabis é dificílima de acontecer, virtualmente impossível. Até hoje, nenhum trabalho, nenhum estudo científico comprovou overdose pela planta cannabis, tá? E quando vocês virem notícias ou artigos de que houve overdose por canabinoide, sim,
sintético, tá? Não pelos canabinoides, fitocannabinoides que tem na planta da cannabis. E é importante falar isso, né? Porque isso aí é um diferencial em relação aos opioides, né? Então, quando a gente trabalha com os derivados do ópio, a codeína, a morfina, o tramal, metadona principalmente, né? O fentanil, essa segurança que a gente tem com relação à depressão respiratória já é bem ruim. Então, assim, um paciente com metadona, ele tem um risco aumentado, né, de ter depressão respiratória pela medicação. Enquanto que um paciente que está usando um fitocannabinoides, ele não vai ter isso. Isso que a Patrícia falou é fantástico, porque a gente tem receptores distribuídos em todo o nosso corpo. Então, lá no tronco cerebral, a gente vai ter em menos quantidade. E isso a carta na manga, né, do produto da cannabis. Paty, eu vi uma pessoa que perguntou sobre síndrome pós-laminectomia, logo no começo. Então, para valorizar a pergunta da colega, então, existe indicação? Sim, existe indicação para síndrome pós-laminé que seja refratária. Então, para quem não sabe o que é síndrome pós-laminé, é paciente que operou a sua coluna, né? Muitas vezes fez várias cirurgias, fez laminectomia, alguns fizeram artrodese, que é a colocação dos pinos, parafuso, e muitas vezes desenvolve uma fibrose, ou em algumas situações não desenvolve nem essa fibrose, né? Mas o paciente começa a ter uma dor de padrão neuropático, né? Então, esse paciente tenta-se vários artifícios terapêuticos, como medicações, né? O tratamento da reabilitação também ajuda. E aí, em algumas situações, o paciente é candidato para implante de eletrodo medular. E a cannabis, ela também ajuda, ela pode ser indicada, tem boa resposta. Eu tenho experiência com alguns pacientes que eu uso o THC junto com o CBD e os pacientes vêm tendo uma boa resposta. Eu não sei qual é a sua experiência, Patrícia, com pacientes assim, com síndrome pós-laminectomia. De forma geral, Catarina, para o paciente com dor crônica, eu sou uma grande fã do uso do THC. Por quê? Por esse motivo que a gente estava conversando antes, a distribuição dos receptores endocannabinoides tipo CB1 e CB2. O THC ele é um agonista parcial desses receptores. E nos locais que produzem, transmitem, interpretam o sinal doloroso, que a gente quer ativar esses receptores e o THC se destaca por isso. E eu observo, de fato, respostas muito mais interessantes dos pacientes quando a gente aporta quantitativos um pouco maiores de THC no tratamento. E a minha baliza sempre é assim, Catarina. Eu acrescento o CBD nas situações em que há alguma manifestação de efeito adverso do THC. A gente sabe que o CBD, gente, ele protege a gente dos potenciais efeitos psicotóxicos do THC. Então, essa é a beleza de usar os extratos da planta completa, porque faz muito sentido. Cada elemento que está lá tem a sua função. Produto full espectro, né? Exatamente. Esse é o conceito do produto full espectro, espectro total. Reproduz mais fielmente a matéria-prima, né? A medicação, a gente vem das flores da planta da cannabis, é retirada uma resina dessas flores e depois essa resina é processada, é diluída e vira o óleo que a gente administra para os pacientes. Então, quando não há nenhum processo de destilação para retirar canabinoides e terpenos dessa resina, desse produto, a gente chama óleo full spectrum. Quando eles começam a retirar elementos, né, aí vai mudando o nome do produto. Né? Quando tira o THC, por exemplo, chama broad spectrum ou espectro restrito. E quando tira todos os canabinoides, terpenos, deixa só o CBD, chama CBD isolado. Então, já tem sustentação técnica, científica, para dizer para a gente que, quando usa a planta completa, tem um efeito em torge, efeito em comitiva, todos os elementos da planta trabalham em sinergia para potencializar os efeitos terapêuticos e modular potenciais efeitos adversos. E os resultados são melhores. A gente precisa de doses menores para atingir o alvo terapêutico e causa menos efeitos colaterais. Então, eu sou uma grande fã de usar o extrato completo e sou uma grande fã de aportar quantitativos um pouco maiores de THC para os pacientes com dor crônica. E quando a Patrícia fala, para vocês entenderem, o produto full espectro, ele é o mais próximo da planta in natura, né? Então, hoje a gente sabe que é o inverso de outras medicações, né? Então, as pessoas estão acostumadas quanto mais ficar só lá o princípio ativo da medicação, melhor. Então,
o que vem se notando é que o produto, quando ele é mais in natura, que é o full espectro, vem mostrando melhores resultados no tratamento da dor, principalmente, do que o CBD isolado, por exemplo. Então, isso que a Patrícia falou, para todos possam entender. Uma pergunta de uma pessoa aqui é se pode o óleo viciar? Às vezes é a dúvida de muita gente que está aí. Pergunta super importante. A gente já tem também literatura para suportar o que a gente está falando, tá? A gente não está falando nada da nossa cabeça, não, tá, gente? A gente fala tudo suportado por artigo científico, literatura científica. O que é importante vocês saberem em relação a dependência, abuso e resultados psiquiátricos negativos em relação ao uso da cannabis, em especial o THC, que é o elemento da cannabis que tem maior psicoatividade. Boa parte dos estudos foram realizados com a cannabis fumo, com a cannabis recreativa, onde não há assertividade de dosagem, não há padronagem, onde o contexto de uso é em altas dosagens, né, e geralmente uma pessoa jovem que tende a abusar do uso, né, e muitas vezes tem histórico familiar, né, de doença psiquiátrica. Mas, enfim, esses estudos que foram realizados com a cannabis, que não é medicinal, que não é no contexto que a gente está falando aqui, mostram que a taxa de dependência da cannabis é de 9 a 11%. Ou seja, a mesma taxa de dependência da cafeína, tá? Muito abaixo da taxa de dependência dos opioides, dos benzodiazepínicos, da nicotina e do álcool. Então, mesmo se a gente se basear pela taxa de dependência da cannabis no seu pior contexto de uso, que é o uso recreacional, não supervisionado por um profissional médico capacitado, a gente está falando de uma substância de baixo potencial de dependência. É extremamente seguro, né, Patrícia? Inclusive, quando os pacientes, a gente não precisa fazer desmame, né? Se o paciente está fazendo uso, na maioria das vezes está fazendo uso de um produto com espectro, você consegue tirar a medicação, o paciente consegue parar a medicação tranquilamente. Entende? Tanto é que aqui tem alguns pacientes que eu ouvi, então quem está aí sabe, pode até falar aí, comentar alguma coisa, que quando interrompe a medicação, interrompeu, acabou, às vezes até esquece. Esquecer, a dor volta, o quadro que a pessoa tem vai voltar, mas não tem, é muito seguro, assim, pode prescrever, os pacientes podem utilizar, que não vai ter nenhum problema com relação a isso. Tem uma pergunta aqui também do Dr. Rodrigo Bueno, é que se existe indicação de canabinoides como primeira linha de tratamento para alguma patologia. Olha só, excelente pergunta, viu, Rodrigo? Teoricamente, né, os trabalhos e as regulamentações, não só no Brasil, mas em maioria dos outros países, têm orientado e indicado o uso dos canabinoides numa situação de refratariedade, tá? No entanto, eu faço aqui ponderações, né? Quem está usando esses medicamentos, né, há bastante tempo e está observando o perfil de segurança, o perfil de eficácia desses medicamentos, se questiona se em algumas situações deveria expor o paciente a um calvário de tentativas que frequentemente não são eficazes. Eu já cheguei nessa fase, Catarina, que para os pacientes de fibromialgia, eu já me recuso a passar para eles o combo, né? Pregabalina, duloxetina, ou trocar o anticonvulsivante, ou trocar o antidepressivo, Já introduz o óleo, né? Já introduz o óleo. Assim, embasamento científico não tem muito, né? Não tem muitos trabalhos, eu acredito também, Patrícia, porque o desenvolvimento dos trabalhos encontra um pouco de barreira nas comissões de ética também, né? Que às vezes para a gente conseguir autorizar um projeto, os colegas que são pesquisadores sabem disso, você autorizar um projeto como sendo para pacientes refratários, né, que já foram tentados outros tratamentos, encontra mais facilidade. Então, na verdade, a gente tem uma prática, né, eu também tenho, de já introduzir em alguns pacientes, principalmente para fibro, né, porque a gente sabe o benefício, porque melhora, como diz um paciente minha, melhora tudo, doutora, melhora o sono, melhora tudo. Então, a gente acaba, às vezes, fazendo um pouco off-label, às vezes até em parceria com o paciente, que já busca um tratamento com menos toxicidade, vamos dizer assim, né? Mas, assim, embasamento científico não tem tanto, né, Patrícia? Para a gente já introduzir.
O que acontece ainda é uma desproporção de tipos de estudos, sabe, Catarina? A gente tem aproximadamente, na verdade, 20 mil artigos científicos publicados sobre o sistema endocannabinoide, sobre os derivados canabinoides para fins terapêuticos, tá? Então, na verdade, tem bastante estudo, só que a maior parte dos estudos, eles são pré-clínicos. A gente tem muito embasamento pré-clínico, a gente tem dificuldade de fazer estudos clínicos randomizados, duplo cego, controlado. E aí, por motivos legais, como você falou, porque THC é ilegal em boa parte dos países e a academia tem muita dificuldade de ter acesso à matéria-prima para poder estudar. A gente tem muita dificuldade de fazer estudos com o que mais importa, que é a planta completa e não os canabinoides isolados, né? E tem a questão da complexidade de se estudar, avaliar resultados terapêuticos com fitoterápicos. Né? É completamente diferente de estudar moléculas únicas, moléculas sintéticas. Né? Então, o desenho desses estudos é muito complexo, muito complicado. Sem falar da questão do placebo, né? Do efeito placebo, que está diretamente afetando aí constantemente os resultados desses estudos que usam a cannabis. Mas, complementando, Catarina, a pergunta aí do Rodrigo, tem um estudo que eu gosto muito de citar, foi da National Pain, depois eu coloco aí no site ali da Weekend para vocês. Eles entrevistaram 1.300 pessoas com fibromialgia e perguntaram para elas o quanto que pregabalina e duloxetina ajudava no controle da dor delas. E a média foi 70% diz não me ajuda ou me ajuda muito pouco. E reproduz o que a gente escuta no dia a dia aqui no consultório. Né? Esses pacientes, a maioria dos pacientes, gente, próximo de 70%, 80% dos pacientes que fazem uso dessas medicações clássicas para fibromialgia fala que não ajuda, ajuda muito pouco. E pegaram o mesmo número de pessoas, 1.300 pessoas com fibromialgia e perguntaram, e aí, a cannabis, o que fez pela sua dor da fibromialgia? E a resposta foi proporcionalmente inversa. 70% diz que me ajudou muito, né? E aí você vê isso na prática, os pacientes chegam até a ficar bravos. Meu Deus, como nunca ninguém me falou que isso era uma opção terapêutica para mim? Eu tô há 15 anos sofrendo com fibromialgia, eu tô há 20 anos com esse calvário. Porque nunca ninguém me falou que canabinoide, que cannabis, que canabidiol, que THC era uma opção terapêutica para minha fibromialgia. Né? Então, hoje, quando eu pego... É raro eu pegar, porque geralmente eu pego os pacientes que já estão com quadros muito refratários de longa data, mas quando acontece de pegar, né, a primeira vez o paciente com fibromialgia, eu passo direto o óleo de cannabis como primeira opção, como primeira linha. E, Patrícia, tem uma pessoa perguntando sobre óleo sintético, né? Porque, não sei se vocês sabem, hoje se você for na farmácia com a receita, você consegue comprar um óleo, né? Mas que óleo que é esse que você está comprando, né? Então, eu falo isso porque muitos colegas, com essa questão da facilidade, já chegaram para mim assim, agora eu consigo passar uma receita e o paciente comprar aquele óleo. Aí o paciente volta, mas aí não funcionou, eu não melhorei. Então, existe uma diferença entre um produto sintético, né? Que é o que a gente tem hoje na farmácia, que é o produto da Prate, né? Você quer falar alguma coisa? Não, legal, muito importante. Os colegas precisam entender que não é tudo a mesma coisa. Pelo contrário, há uma variedade enorme de produtos à base de cannabis e é preciso entender conceitualmente o que cada um deles significa para que vocês façam as escolhas mais assertivas para os seus pacientes. Né? Então, o que tem hoje disponível, registrado, né, na farmácia, é um CBD isolado e é uma medicação que, na verdade, é o Sativex da GW, que é o Mevatil, né, que é uma tintura de cannabis na proporção de 1:1 CBD-THC. É o extrato completo da planta e é na forma de spray, tá? Mas a outra opção que tem é um CBD isolado. E aí a gente tem opções de trazer esses produtos de fora do país através de importação via Anvisa, né? E aí o que eu acho super importante também, Catarina, a gente alertar os colegas é que essa RDC da Anvisa que permite importação não estabelece nenhum critério de qualidade. Então você pode trazer qualquer produto de qualquer país, de qualquer formulação, com qualquer tipo de padronagem
infelizmente tem chego no país por falta de informação e capacitação dos colegas, né, de não compreenderem a fundo, né, o que estão prescrevendo. Tem chego no país diversos produtos de baixa qualidade, porque esses produtos fora do país não são regulamentados como medicamentos. Mesmo lá nos Estados Unidos, gente, os produtos à base de cannabis, eles são suplementos alimentares. Não tem régua de qualidade. Tem de tudo por lá. Esses produtos são vendidos em postos de gasolina, né? Para vocês terem uma ideia. Então, muito cuidado, não é porque vem dos Estados Unidos, não é porque vem do Canadá, não é porque vem da Europa que é um produto qualificado, tá? É preciso conhecer o que está prescrevendo, é preciso se inteirar se esse produto tem teste laboratorial, tá? Então, essa informação é muito importante aí para os colegas, porque há uma tendência de se achar, né, Catarina, tá importando, é coisa boa aí, e infelizmente não é bem assim. E às vezes também a gente fica diante de colegas, né, e pacientes. A variedade de produto é tão grande, mesmo os importados, né? E isso faz com que o colega ele fique muito perdido, Patrícia. Eu vejo muitos colegas que falam assim, meu Deus, mas esse produto já é diferente desse, e às vezes o colega se acostuma a pedir só aquele produto, mas às vezes não é o melhor produto, mas porque ele aprendeu a prescrever aquele dali. E me fala uma coisa que uma pessoa perguntou aí, se no seu curso, no curso, o médico ele consegue sair sabendo prescrever? Como é? Sem dúvida, esse é meu compromisso público aqui, viu, Catarina? O curso foi especialmente desenhado para entregar esse propósito para o paciente. A gente tem um propósito para o paciente, para o colega médico, entregar esse conhecimento com segurança e com assertividade. Então, a gente desenvolveu diferentes formas de entregar esse conteúdo. Tem uma apostila técnica com rico detalhamento de todo o embasamento científico desse conhecimento, onde o colega pode ler em casa, no plantão, é mobile, né? A gente tem as aulas com os experts que têm ampla experiência prescritiva. A gente está falando de colegas que já têm 4 mil, 5 mil, 10 mil pacientes em uso regular de cannabis medicinal. Colegas que já prescrevem cannabis há mais de 15, 20 anos. E tudo foi desenhado para que o colega entenda desde da onde vem essa medicação, como é feita essa medicação, como avaliar a qualidade dessa medicação, como prescrever os principais fitocannabinoides, como fazer o raciocínio clínico diante de um quadro de dor, de polineuropatia, de Parkinson, de Alzheimer, de autismo, qual a formulação mais apropriada a escolher. Né? Mais predominante em CBD, mais predominante em THC, com proporções semelhantes entre CBD e THC. Então, o curso é muito completo e é assertivo na entrega. E tem uns colegas aqui que estão perguntando, a doutora Nathalie, ela perguntou sobre o uso de canabidiol nas polineuropatias. Nath, obrigada pela presença. Obrigada pela confiança, né? A Nath é nossa aluna aí do curso da Weekend. Sem dúvida nenhuma, o potencial é muito bom. Todo padrão de dor neuropática, a gente já tem observado um resultado surpreendentemente satisfatório. E aí, de novo, assim, eu tenho uma preferência grande por iniciar com extratos mais predominantes em THC e colocar o CBD quando o paciente apresenta efeitos colaterais desagradáveis em relação ao THC, porque existem, gente, a gente está falando de medicamentos, né? E também tem efeito colateral canabinoide. É importante que vocês saibam que tem perfis de efeitos colaterais relacionados ao CBD, perfis de efeitos colaterais relacionados ao THC, reconhecer eles para que vocês possam trabalhar as formulações e minimizar os efeitos colaterais. Então, em polineuropatia periférica, minha preferência é formulações predominantes em THC, e aí sempre, gente, THC em doses baixas. Alguém aqui perguntou, a doutora Juliana, uma dose maior de THC seria maior que 40 miligramas dia? Eu diria que até um pouco menos, viu? Acima de 30 miligramas dia já é considerado uma dose muito alta, em que você traz poucos efeitos terapêuticos em detrimento de muitos efeitos colaterais. E vou te falar, Catarina, eu já abri isso para muitas pessoas. 90% dos meus pacientes que usam formulações predominantes em THC usam entre 3 e 7 miligramas de THC ao dia. Gente, doses baixas têm um impacto
enorme Enorme. na qualidade de vida desses pacientes. Por isso que, assim, o ideal, assim, quem está começando a prescrever, é você ir devagarinho. Às vezes, né, a Patrícia aí já tem uma larga experiência aí com THC. Se você não sente confiante ainda, você pode começar com produto CBD, que vai ter baixíssimo efeito colateral. Mas mesmo com produtos com espectro, produto com predominância de THC até também, você vai tateando semana a semana, vai devagarinho, você vai subindo dose e vai deixando o paciente na sua mão. Então, você consegue monitorar esse paciente. Muitas vezes pede um retorno com 3 semanas, vê como o paciente está, e depois você vai, com o tempo você vai ganhando mais liberdade para você ser um pouquinho mais ousado. Mas, assim, não precisa se assustar no início e achar, nossa, mas e aí? Então, assim, é o que a Patrícia falou. A gente, com doses bem menores de THC, a gente consegue já ter bastante efeito. Isso principalmente em dor, né, Patrícia? A gente sabe que em outros quadros, né, em outras situações, como antitumoral, por exemplo, aí já é outra história. Mas no tratamento da dor, você vai ver que a maioria dos pacientes vai tratar com full espectro e eles vão ter um bom resultado. Mesmo aqueles com dores neuropáticas, entendeu? O que é importante também, o médico, ele ter esse diálogo com o seu paciente, para que o paciente ele entenda também o que é o produto, o que ele está tomando. Então, essa conversa, isso que é importante, ter a capacitação, porque você tem que dialogar com o paciente, saber o que você está fazendo, estudar os efeitos colaterais que ele vai ter durante essa progressão de dose e até você achar a dose ideal. Então, isso eu acho que é o mais importante, né? Porque às vezes os colegas podem estar aí, às vezes está começando a tratar e fica muitas vezes com medo, né? Meu Deus, como é que eu faço? E se meu paciente sentir isso, aquilo, outro. Então, para ficar à vontade. Assim como os pacientes que também estão assistindo, para eles terem paciência, porque o sono a gente já vai ver um resultado mais imediato, mas o tratamento da dor tem que ter calma, porque quando a gente achar a dose ideal, é que o paciente a gente vai conseguir manejar a partir daí, né, Patrícia? Legal, muito, muito boas suas considerações, Catarina. Eu vou reforçar que é isso aí, a gente precisa de uma estratégia terapêutica para usar canabinoides. E aí, a estratégia, gente, é começar com doses baixas, progredir lentamente, tá? E ter essa serenidade também de saber o momento certo de desmamar as medicações, né? O Dr. Wellington Briggs aqui, obrigada pela presença, Dr. Wellington. Até colocou aqui, ponderou muito bem, né? A maior parte dos pacientes chega com uma polifarmácia, especialmente os pacientes portadores de dores crônicas, né? Refratárias, incapacitantes. Então, a gente não pode, na afobação, começar o derivado canabinoide e já querer tirar tudo de uma vez, né? Eu costumo falar aos pacientes, é que nem decolar um avião e aterrissar ao mesmo tempo. Calma, né? Decola primeiro, depois você aterriza. Então, a minha conduta é sempre iniciar junto o óleo de cannabis. Eu revejo os pacientes entre 4 e 5 semanas, dependendo da resposta terapêutica no primeiro mês. Foi positiva, não teve efeito colateral do óleo de cannabis, eu começo uma estratégia de desmame. Principalmente essas medicações, os pacientes com dor crônica utilizam, a gente precisa de uma estratégia de desmame, não dá para tirar tudo de uma vez, tá? Então, eu costumo retirar entre 3 a 4 meses as medicações dos pacientes e ainda assim, muito importante, você colocou, Catarina, tem pacientes que a gente precisa deixar associado, que não dá para tirar tudo, né? Eu até citei, ontem teve a aula da Weekend de casos clínicos de dor crônica, a gente fez em parceria ali com o Dr. Ricardo Ferreira, o colega ortopedista do Rio, que tem ampla experiência prescritiva, e apresentei um caso ali muito interessante de uma moça com fibromialgia e que foi uma quebra de paradigma para mim, assim, sabe, Catarina, que eu achava que estava tudo junto, misturado, a história de transtorno do humor e dor. Se um melhora, o outro tinha que melhorar, não era possível. E essa e outros pacientes já me mostraram que entre o óleo de cannabis é assertivo para dor. Elas falam, doutora, minha dor melhorou muito, mas eu sigo depressiva ou eu sigo muito ansiosa, né? E precisa de outra medicação, precisa do antidepressivo mesmo para fazer o tratamento coadjuvante com óleo, né? Então, assim, gente, bom senso, né? Nem um extremo, nem outro, né? A cannabis, os derivados canabinoides são ferramentas terapêuticas, é uma ferramenta para vocês colocarem no arsenal terapêutico de vocês, é mais uma possibilidade
E aí, assim, a gente é empolgada, a gente é entusiasta do assunto porque é uma grande ferramenta que ajuda muitos pacientes que antes a gente não conseguia ajudar. E muitas vezes, assim, às vezes tem paciente, colega que fica com aquela expectativa como se os olhos fossem, assim, a salvação do mundo. E vem aquela banalização de sair prescrevendo para tudo e qualquer coisa. E não é bem assim, né? Então a gente tem que avaliar o paciente, ver se esse paciente é um bom candidato, ver se aquele padrão de dor vai se beneficiar, o perfil do paciente em si, né? Se, principalmente assim, Patrícia, eu noto que às vezes muitos colegas ficam na ansiedade e acaba assim, eles prescrevem o óleo e tiram todas as medicações alopáticas. Então, acaba que aí queima a terapia, né? O paciente começa a tratar e fica louco, porque tirou tudo e não é bem assim. Então, você vai fazendo gradativamente, porque ele, em associação, ele responde muito bem, né, Patrícia? Eu noto assim, tem paciente que fala assim para mim, hoje eu atendi uma paciente que falou assim, doutora, eu noto que se eu não tomar a gabapentina, tomar só ele, a dor volta. Mas quando eu tomo com ele, eu não sinto dor. Então, assim, para a gente ver que... E antes, quando ela tomava só a gabapentina, ela sentia dor. Então, essa associação, às vezes, é a associação perfeita para aquela paciente. E muitos ficam com Exato. ansiedade de querer tirar a medicação. E a gente vê que o importante é ele estar ali bem, né? A gente monitora Exatamente. muitas vezes, porque eles muitas vezes usam outras medicações, a gente vê função hepática. E outra coisa também que é importante ponderar, Patrícia, é que o paciente, uma vez que o paciente, você é médico, está aí, ou o paciente, começou um tratamento com um colega prescritor, é um casamento. Não existe essa coisa. Passei em consulta, tomei, peguei a medicação e sumi. Porque não é assim. Vai ser, por exemplo, tem pacientes que falam assim, nossa, doutora, mas de dia eu fico muito sonolenta, de noite, quando eu tomo só à noite e tomo só um pouquinho de manhã, eu fico bem. Então a gente vai ajustando, vai adequando a vida da pessoa, porque as pessoas trabalham, ela tem seu dia a dia. Então a gente tem que encaixar a medicação naquele ser humano que está ali tratando. E não é receita de bolo. Por isso que, uma vez que o paciente começou a tratar com o médico, é um casamento. Então tem que voltar em consulta, manter essa monitorização, assim, né? De Muito cada um. importante. Muito importante você falou, Catarina. Tem que manter o canal de comunicação aberto com os pacientes, monitorizar eles com frequência. No começo do tratamento, gente, eu comumente falo com eles semanalmente, né? Pequenos feedbacks, trocas de mensagens, são momentos de ajuste da estratégia terapêutica. Ficar sempre atento ao aparecimento de potenciais efeitos colaterais adversos, né, dos derivados canabinoides e quão eficaz está a sua estratégia terapêutica para você ir fazendo pequenos ajustes e atingir os melhores resultados. E isso que a doutora Catarina falou é muito importante, não tem regra de bolo, gente. Então, ali, quando, por exemplo, o doutor Honorato pergunta, né, a gente costuma fazer o combo ali, pregabalina do loxetina primeiro e só depois usar canabinoide, assim, depende de quem é o paciente, né? Qual é a história pregressa dele, né? Qual é o diagnóstico que ele já tentou antes, tem que individualizar sempre as estratégias, né? Como a doutora Catarina falou, essa paciente dela ficou bem, o derivado canabinoide é a gabapentina. Tem pacientes também que eu tentei desmamar o antidepressivo e não deu certo, precisou ficar os dois, né? E tem pacientes que ficam muito bem só com derivado canabinoide. Você viu O que tem um monte cata... de pergunta, né, Patrícia? muita E eu queria coisa. agradecer assim, até o pessoal que está aí. Hoje a gente já atingiu já 200 pessoas aí vendo a live. Então, a gente está super satisfeita. A Bom, gente agradecer todo mundo, né, que está aí, muito está bom, muito bom, prestigiando. Vamos lá, muito bom. vamos ver algumas perguntas e outras que a gente O não conseguir pessoal tá, responder, né, Paty? Pode o mandar para a gente pessoal que a gente tenta tá responder. sedento por esse assunto, né, Catarina? Cada vez mais a gente vê notícias na mídia, os pacientes, né, procurando informações na internet, procurando colegas médicos que prescrevem. Então, é um assunto que está fervendo e a tendência é só crescer cada vez mais, de forma exponencial. Então, parabenizo os colegas que estão aqui buscando esse conhecimento, porque os pacientes merecem colegas que estão se empoderando com esse conhecimento para prescrever essas medicações com segurança, gente, com eficácia. Infelizmente, a maior parte dos pacientes hoje está se automedicando com produtos de origem desconhecida, né? De uma forma empírica e obtendo resultados pobres, resultados ruins na maioria das vezes, porque boa parte dos médicos não abriu seu olhar para essa ferramenta terapêutica.
Olha só, o doutor Paulo, ele fala mais do curso. Acho que era interessante você falar um pouquinho mais, porque vai ajudar muitos colegas e vai acabar ajudando muitos pacientes, né? Quanto mais pessoas prescritoras, mais pessoas vão conseguir ajudar o ser humano. Massa. Gente, a É Weekend online, como é? Conta aí pro pessoal. legal. Então, assim, gente, a Weekend Academy foi desenhada de forma a entregar esse conhecimento de poder ao médico prescrever derivados canabinais com segurança e com eficácia, gente. A gente uniu um time de experts dentro do Brasil e fora do país que tem ampla experiência prescritiva. Pessoas que já prescrevem cannabis medicinal há muitos anos, pessoas que têm milhares de pacientes usando cannabis medicinal. A gente uniu o background desses experts para entregar a vocês um conteúdo que empodera vocês a prescreverem esses produtos com segurança. E o que eu acho muito importante aqui, Catarina, divulgar para os colegas, para o público, que o Weekend não tem vínculo com nenhuma empresa farmacêutica, com nenhuma empresa que está relacionada aos produtos à base de cannabis, né? Porque a gente sabe que a maior parte das iniciativas em educação em cannabis medicinal do país estão diretamente linkadas às empresas que representam esses produtos, que vendem esses produtos. É inevitável ter viés, né, na entrega do conteúdo, ou no viés no relacionamento, né, aluno-professor, enfim. Então, a gente está aqui como proposta educacional em medicina endocannabinoide, em sistema endocannabinoide, em derivados à base de cannabis, para que o médico se sinta confortável em incorporar essa ferramenta terapêutica no seu arsenal terapêutico, independente do seu nicho de atuação, né? E independente de ser um produto artesanal, ser um produto importado, ser um produto da marca A, B ou C. A gente coloca a régua na mão do colega para que ele saiba identificar um produto de qualidade. E a gente dá todo o conhecimento que ele precisa para ele escolher a formulação mais assertiva e a estratégia terapêutica mais segura e eficaz para os seus pacientes, para que eles tragam melhores resultados dessas pessoas que as terapêuticas convencionais não estão trazendo. O curso é totalmente online, tá, Catarina? São aulas ao vivo, e isso é outro diferencial da Weekend. A gente, os experts... E é para médico, né? Como a pessoa está perguntando. Sim. Aqui. Exatamente. O curso é para colegas médicos. Hoje, a nossa legislação no país permite apenas que colegas médicos prescrevam os produtos à base de cannabis. E a gente entende que um médico ele precisa de um padrão de comunicação técnica que é diferente dos outros profissionais de saúde. Então, a nossa comunicação é muito assertiva, é de colega para colega, a gente discute caso clínico real, a gente abre todo o conhecimento para os colegas e é tudo ao vivo, Catarina. Os colegas de outras partes do mundo entram ao vivo com a gente na aula e o aluno tem a oportunidade de interagir, gente, com esses líderes da cannabis medicinal do mundo, perguntar diretamente a eles as suas dúvidas. A gente tem uma plataforma também exclusiva de interação entre os alunos e os experts. Lá os alunos também podem colocar dúvidas, lá a gente divide artigos científicos, lá a gente fomenta uma comunidade de estudos. Então, a Weekend tem muitos diferenciais e, de fato, é uma iniciativa muito robusta. Estou muito contente. Já na primeira jornada, Catarina, a gente está com 56 médicos com a gente. Temos médicos de fora do país também, dos Estados Unidos, fazendo curso com a gente. Então, a gente está muito feliz que a gente está alcançando o nosso objetivo de levar esse conhecimento com excelência para os colegas, não só do Brasil, mas de outras partes do mundo. Tati, eu queria aproveitar aqui também, porque eu acabei de receber a notícia, a TV Caras, eu fiz uma reportagem, não tem muito tempo, no ano passado, falando um pouco, né, sobre a medicina canábica para a população em geral, né, para o conhecimento leigo, e a revista Caras, ela vai, por conta dessa nossa live aqui, eles vão republicar no site deles, da Caras, essa entrevista, e eu queria convidar as pessoas que estão aí, eu vou deixar o link aí, vou deixar também no meu perfil, e se alguém tiver dúvida, eu envio o link pelo direct também, pelo meu Instagram, que é doutora.catarinacouras. E aí, se vocês quiserem também, que tem muito paciente aqui, né, e eu acho que ajuda. E assim,
Patrícia, é muito bacana esse projeto de vocês aí de desenvolver conhecimento. Ó, o pessoal já mandou aí o link, tá? Esse que está aí da Caras. Então, segunda-feira vai estar lá essa entrevista, quem quiser assistir. A gente fala um pouquinho da legislação também. Então, Patrícia, eu achei muito bacana Massa. esse projeto de difusão de conhecimento, né? E de difusão de um conhecimento acertado, né? Porque, às vezes, as pessoas vão aprendendo de qualquer forma e também vão tratando seus pacientes de qualquer forma. Então, vocês montaram uma estrutura bacana, acho que o pessoal tem muito a aproveitar. Tem muitas perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, né, Patrícia? Mas as pessoas, acredito que tanto eu quanto você, podem mandar para a gente essas perguntas por direct, ou em alguma foto lá, quiser comentar, perguntar, aí a gente responde, ninguém vai ficar aí sem sua resposta. Então, só para dizer também que eu vi que tem bastante pergunta, a gente não conseguiu, porque uma hora não dá conta, né, É Patrícia? verdade, não dá conta, né, Catarina? Mas aí fica o convite aí para a gente repetir a dobradinha para abordar mais essas questões, aprofundar o uso dos derivados canabinoides na dor crônica, responder essas perguntas. Eu queria te agradecer, Catarina, por ter aceitado o convite, convidar todo o nosso público aí, os nossos pacientes e também os nossos colegas médicos a seguir a doutora Catarina no Instagram, nas redes sociais. Ela realiza um trabalho muito bacana no nicho da dor crônica, muito informativo e esclarecedor. E é uma grande alegria contar aí com essa parceria sua na Weekend também, Catarina. Muito obrigada, Patrícia. E quando você precisar, aí a gente bate esse papo aí, que eu acho muito gostoso, né? A gente passar conhecimento aí para o pessoal. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, melhor, né? Para a gente cuidar dos pacientinhos também. Sem dúvida, sem dúvida. De fundamental importância fomentar conhecimento de e qualidade e imparcial, né? Isso é o mais importante. Gente, muito obrigada aí pela presença de todos. Catarina, uma honra compartilhar a live com você. Quem tem perguntas aí que a gente não conseguiu responder, vocês fiquem tranquilos, a gente vai atender essas demandas nas próximas lives da Weekend. Catarina já está convidada a participar aí das próximas Muito também. obrigada. E sigam o Instagram da Weekend, gente. Lá a gente coloca conteúdo técnico bastante qualificado, vai esclarecendo vocês aos poucos esses conceitos relacionados ao sistema endocannabinoide e ao uso dos derivados canabinoides para fins medicinais. E visitem também o site da Weekend, lá a gente tem um blog também com informações técnicas qualificadas e referências de artigos para que vocês possam aprofundar o seu conhecimento. E fica o convite de vocês conhecerem o curso da Weekend, um curso que foi feito de médicos para médicos, um curso que foi feito com um networking de colegas com ampla experiência prescritiva dentro e fora do país, um curso que está entregando seu propósito de empoderar os colegas médicos com essa ferramenta terapêutica que é valiosa, segura e eficaz. E, Patrícia, eu queria só fazer um agradecimento especial ao doutor Wellington, que está aí assistindo, é um dos meus mentores, e eu fico muito satisfeita que ele está aqui assistindo, prestigiando. E agradeço a todos vocês, agradeço a Patrícia pela oportunidade de estar aqui, podendo bater esse papo. E fico à disposição para o que vocês precisarem. Aí perguntaram se a live vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada no perfil da Wiccan. Então, quem não assistiu, ou que acha que alguém pode se beneficiar com a live, vai lá naquela flechinha e manda para o seu colega. Seja qualquer área, mas que você acredita que vale a pena, né, ele assistir essa live. Legal, é isso aí, gente. Vamos compartilhar. Informação técnica qualificada, responsável, imparcial deve ser compartilhada. Mais colegas médicos, mais pacientes precisam saber que cannabis medicinal é uma ferramenta terapêutica útil e segura, principalmente em situações de refratariedade. Obrigada, doutora Catarina. Obrigada. Um grande beijo a Beijo. todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, pessoal. Um beijo a todos.